Estamos iniciando mais um Diálogo Espírita e aí vai o nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Outro dia eu falei aqui que as duas primeiras palavras que nos vêm à mente quando nós falamos em religião são Deus e fé. Pois se assim o é, há uma terceira que vem logo a seguir, que é a prece ou oração. É a maneira mais simples de nós manifestarmos a nossa religiosidade, seja para pedir, que é o que a gente mais faz, seja para agradecer, o que poucas vezes lembramos, ou seja para glorificar ou louvar a divindade. Agora, apesar dessa simplicidade, pela qual uma prece pode ser resumida a 2 ou 3 palavras, como por exemplo, Deus me ajude, ou muito obrigado, meu Deus, né? Há alguns segredinhos aí envolvendo a oração que seria interessante todos nós conhecermos. Por exemplo, será que orarmos com fé sincera resolve tudo? Ou seja, Deus sempre nos atende? Nós sabemos que não, né? Então, quando nós não obtemos o que nós desejamos, o que aconteceu? Será que Deus não nos ouviu? Será que Deus não quis atender às nossas preces ou existe algum outro motivo? Quem reza muito tem mais chance de obter o que pede do que aquele que reza menos? Vamos tentar responder a essas e outras questões a partir de agora no nosso tema livre de hoje. Prezados amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre a oração. Tudo que você precisa saber sobre oração. Talvez seja um título um tanto quanto audacioso, mas nós vamos tentar aqui juntamente na companhia da Rose Heidel e do Joilson Mendes, que sabem tudo sobre prece e oração. Meu Deus. Nós vamos aprender juntos aqui. Menos. E eu vou começar com uma pergunta direta para vocês dois, né? Quem reza muito tem mais chance de ser atendido, de conseguir o que pede, do que aquele que reza menos? Quando um pai atende um filho, ele atende melhor aquele que pede o tempo inteiro, se é um pai consciente, ou aquele que pede com fundamento, sinceridade e dedicação, né, a realizar os seus bons propósitos? Deus é nosso pai. Ele atende aquele que pede com sinceridade. Às vezes uma palavra é uma oração mais importante. A oração mais importante da minha vida foi uma palavra só. Eu estava desesperada com um filho morrendo quase, sem socorro, numa cidade de fronteira que eu não conhecia ninguém, sem poder sair de casa porque estava com uma cirurgia. E eu só rezei e falei, socorro! E imediatamente houve atendimento, a criança começou a respirar, a febre foi cedendo, a tosse cedendo e recuperou-se. Na hora, instantaneamente. Então a prece não depende da quantidade. Não é pelo muito falar, né? Jesus já dizia, né? Não é pelo muito falar. É a intensidade do sentimento, buscando a fonte divina e confiando nela. Joilson, para você agora. Vamos entrar nas características da prece, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí para os nossos telespectadores sobre a diferença entre prece decorada e aquela prece espontânea. Essa prece decorada, né, ela muitas vezes ela não é aquela prece que sai do coração, não tem o sentimento, como a Rose falou. Maquinal. São apenas as palavras balbuciadas ali e a pessoa está falando e ao mesmo tempo está pensando no que vai fazer daqui a pouco, a hora que sair daquele local. Né? Então, ou seja, qual o valor dessa prece, né, por ela ser falada? Já a prece espontânea é essa prece que você coloca o sentimento. Né? Por que ela isso falou. Que a Rose falou. E quando você coloca o sentimento na prece é que as coisas acontecem. Que Jesus falou. E aí, e essa prece? Porque tem gente, Rose, que às vezes reza naquele, não sei se por desespero, por ansiedade, seja por desconhecimento, mas ela se dirige a Deus como se Deus tivesse obrigação de atendê-la. Então, naquele tom de exigência, de revolta, Deus,
mostre que você existe, me atenda meu capricho, me dê aquilo que eu estou pedindo. Como é que deve ser essa prece? Como é que você, pai, atenderia o seu filho? Né? Se ele chega fazendo exigências e impondo as condições dele, ou você atende com mais alegria, mais possibilidades até de socorro, de eficácia no atendimento, aquele filho que diz, olha, eu preciso de ajuda. Eu sei que eu errei, né? Mas eu preciso de socorro, preciso de amparo, preciso de ajuda. Se um pai humano se internece e se comove com um arrependimento ou com a aceitação da ajuda sem imposição de condições, com a sinceridade de quem busca uma solução e está disposto a trabalhar por ela também, não ficar passivamente esperando o resultado, imagine Deus que nos ama a todos com a superioridade total. Nós vamos passar nós temos vários itens aqui que a gente quer fazer uma abordagem bem rapidinha, bem objetiva, né? Por isso que a gente está correndo um pouquinho. Joilson, tem uma frase lá do Evangelho, até não sei se vocês lembram de qual evangelista, que reproduz, né, certo, palavras de Jesus, que diz o seguinte, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que ele quer dizer com isso? Que quarto é esse? O quarto é o que alguns filósofos, o pessoal já mais voltado a esse lado espiritual falam. Eles chamam de espaço sagrado, que nada mais é que aquele cantinho lá no fundo do teu coração, lá no fundo do teu ser, que é só entre você e Deus. Então, entra no teu quarto. Então, poxa, você está lá tá no ônibus, então você não pode fazer uma prece sentida? Claro que você pode. Você está no trânsito, você pode fazer uma prece sentida. Está caminhando na rua? Faça. Vai lá para dentro de você, lá naquele cantinho que é só você e Deus. E é ali que você vai fazer a tua prece com sentimento, com amor, com humildade. Né? Aliás, como a Rose comentou aqui agora, né, a respeito dessa situação de exigir, né, do Criador as coisas. E algumas pessoas confundem muito isso. Não é por aí. É com a humildade. Você entra lá no teu canto, é você e Deus. Não é um quarto físico, não né? Não é nenhum espaço físico de forma alguma. A questão 658 do Livro dos Espíritos, eu recortei aqui 2 trechinhos. Diz em certo lugar sobre a prece, né? Nós estamos falando sobre a prece. Ela é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Agradável quando dita com fé, fervor e sinceridade. Complemente. O que significa, né, esse agradável a Deus? É claro que Deus não precisa da nossa oração e nem ser agradado. Mas quando nós buscamos a sintonia com o poder superior, com sinceridade, com devotamento, né, nos ligamos à energia superior da vida, com certeza obtemos uma resposta em que podemos utilizar com mais eficácia a energia que nos vem. Então nós assimilamos, é isso que significa o agradável a Deus. Nós nos afinizamos e assimilamos com mais facilidade a energia superior quando nos colocamos numa posição de receptividade e ao mesmo tempo de atividade, não de passividade, de aceitação da orientação que nos vier, da intuição que tivermos e a nossa capacidade de nos dedicarmos à execução das tarefas que nos cabem. Então, agradável a Deus é a nossa sintonia com a energia superior que nos torna plenos de energia, de luminosidade, de bem-estar naquela comunhão. Em outro lugar, que eu não sei exatamente se é da mesma questão, não importa muito, mas a gente tirou lá das obras básicas, acredito que do mesmo texto, diz que Deus, né, não se prende, ou a prece, melhor dizendo, ela não deve se prender às palavras. Né? Aliás, não faz diferença, muita gente acha que tem que ostentar. Jesus fala sobre aqueles que batiam no peito e diziam meu pai, meu Deus, né? Então, a prece não precisa, vocês já falaram há pouco aí que não pode ser silenciosa, num cantinho qualquer, não precisa ser dita em voz alta para todo mundo ver, tá se exibindo, aquela coisa toda. Então, ela independe de palavras, de lugar e do momento em que é feita. Mas, os Espíritos ensinam que em conjunto ela é mais poderosa. Queria que você comentasse rapidamente sobre isso. Quando tem um grupo maior de pessoas reunidos, desde que essas pessoas estejam imbuídas do mesmo sentimento de amor, de afeto, de vontade, de fé, obviamente nós geramos um campo magnético muito mais forte do que quando tem uma pessoa só.
Muito embora também, às vezes uma pessoa só, ela é capaz de gerar um campo magnético de extrema força, vamos assim dizer. Mas quando tem mais pessoas reunidas e todas elas, né, repito, imbuídas do mesmo sentimento, com certeza o campo eletromagnético que é gerado é muito maior. Inclusive tem pesquisas que falam a respeito disso, que quando nós voltamos para os nossos sentimentos, no coração, o nosso coração gera um campo magnético chamado toroide, que é o campo toroidal, que a força dele é muito maior que a capacidade eletromagnética do cérebro, inclusive. Então, imaginem só o que é o sentimento. Por isso que nós estamos repetindo aqui muito em cima da questão do sentimento quando você vai fazer a prece. Porque esse campo eletromagnético que gerado pelo coração, ele é muito mais forte que o campo eletromagnético do cérebro. Tem pesquisas em cima disso. Poxa, não sabia. A questão, antes da questão 663, que também tem alguma coisa do Livro dos Espíritos, que fala alguma coisa sobre a prece, aliás, nessa questão exatamente diz, falando, né, Rose Joilson, sobre o fato de que as preces nem sempre são atendidas. E ele diz que às vezes uma coisa, uma vicissitude, uma contrariedade, né, que a gente encontra na vida e que não é reparada, mesmo quando a gente ora com todo esse sentimento, com toda essa condição ampla aí, não é atendida porque mais à frente vai haver uma explicação para aquilo, uma espécie de recompensa. Quer dizer, a gente falou em programas anteriores aí sobre Deus escreve certo em linhas tortas, há males que vêm para bem, etc. Mas, Rosa, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 22, diz assim: quase todos vós orais, mas com poucos sabem orar. Inútil pedir a Deus para abreviar as provas, dar alegria e riqueza. E depois, né, um pouquinho mais à frente, ele diz assim: quem que pensa no seu melhoramento moral? Ou seja, ele está fazendo uma crítica que a gente pede alegria, tristeza, essas coisas, tá? E o melhoramento moral, que é a essência, eu queria que você comentasse um pouquinho. Quais são os pedidos, quando a prece é para pedido, porque a prece não tem que necessariamente ser pedido, né? Quais são os pedidos lógicos, né, para você fazer a alguém que pode te dar tudo? Forças para bem cumprir o papel que te cabe na vida. Se um aluno, comparando de novo o pai, né, humano ao pai celeste, se um aluno que tem dificuldade em matemática pede para o pai: por favor, pai, não quero mais ir para a aula de matemática, o pai vai concordar? Nunca, porque ele precisa passar por aquilo para poder se graduar depois, exercer sua profissão. Aquela dificuldade visa levá-lo a crescer naquele aspecto, a adquirir experiência e condições de desempenhar bem seu papel no mundo depois. Deus também, ele nos dá força, nos dá energia, nunca nos deixa faltar o que nós pedirmos na oração, na medida em que aquilo seja útil para nós. O máximo que pode acontecer quando a gente pensa que não recebeu atendimento por uma prece é recebermos as forças para enxergarmos as soluções possíveis ou enfrentarmos aquilo que não pode ser mudado. Mas prece nunca deixa de ser respondida, só que às vezes não entendemos a resposta. É verdade. Joilson, na questão 663 ainda, né, só para a gente dar sequência aí, diz que frequentemente os pedidos justos são mais atendidos do que nós imaginamos, porque a gente não percebe. E aí ele fala que às vezes você não vem na forma de milagre, uma coisa, né, extraordinária, súbita, repentina, mas vem por meios naturais que muitas vezes se confunde até com acaso, a pessoa nem se toca, né? Agora, fala também, né, que a prece é uma espécie de invocação, uma comunicação mental, que através do pensamento, portanto, é uma energia da corrente. E que essa energia, você falou ali da energia do coração e tal, né? Que é proporcional ao vigor do pensamento e da vontade. E fala que a prece diária, aqui que eu queria chamar a atenção, a prece diária é o cumprimento dos vossos deveres de qualquer natureza, sem exceção. Muita gente, esse entendimento da prece, sinônimo de trabalho digno, seja, ele fala que de qualquer natureza, é a melhor oração, é isso? Sim, a melhor prece são as nossas ações. Essa é a melhor prece. As boas ações. As boas ações, né? Obviamente. As boas ações é a melhor prece, é a prece mais agradável a Deus. Até porque se nós estamos agindo no bem, estamos conectados mentalmente com as forças superiores, estamos em oração.
Agora eu queria saber o seguinte com vocês, em Marcos capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte: e o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Aí os Espíritos comentando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem que não é bem assim, né? Os Espíritos ensinam que seria ilógico Deus atender a todos os nossos caprichos infantis de suas criaturas e tal, né? E que Ele lhes dá por merecimento, né? Aquilo que a gente merece, a gente recebe o que merece, por confiança, uma espécie de crédito adiantado, você pede e Deus te dá para ver o que você vai fazer com aquele talento, com aquele bem, com aquela coisa toda, ou como um teste, como uma aprovação, né? E aí eu vou passar, porque nós estamos no último minuto do nosso tema livre, lembrando também que as leis de Deus são imutáveis, mas ela tem uma certa flexibilidade. São imutáveis, não sei se concorda, Rosa, mas no caráter geral. Mas no caráter individual, Deus pode atender um pedido lá do fundo do teu coração, muito pessoal, que não vai contrariar a lei de Deus, mas essa flexibilidade já está prevista na própria lei perfeita, né? O que é imutável? Que vamos ter consequências para as nossas escolhas livres. O que nós recebemos hoje foi o que nós plantamos ontem, mas estamos todos os dias fazendo nova sementeira. E a nossa oração, principalmente baseada, fundamentada na ação positiva, nas boas obras que elegemos para a nossa vida, nos liga e nos conectam à esfera superior, gerando causas positivas para aquilo que realmente necessitamos. Nossa prece é ouvida, muitas vezes nosso destino é mudado, quando não traga prejuízos, quando nos traga benefícios duradouros espirituais. É verdade. Gente, a gente gostaria de falar pelo menos mais um pouco, né? Pelo menos o dobro do tempo que a gente já usou. Infelizmente não podemos. Agradecemos a atenção de vocês no nosso tema livre. Fico com os demais quadros. E rezem bem, não muito. Rezem bem, não necessariamente bastante, mas com qualidade. Ok? Muita paz a todos. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Em junho deste ano, um pai, Bill Conner, cruzou os Estados Unidos de bicicleta só para ouvir o coração da filha bater no peito de outro homem, Lomond Jack, que recebera este órgão num transplante. Conner usou um estetoscópio para ouvir o coração da filha transplantado. Jack, que sem o transplante teria poucos dias de vida, após sofrer uma parada cardíaca, foi um dos 4 pacientes que recebeu órgãos da filha de Conner, Abe, de 20 anos. Abe e o irmão foram encontrados inconscientes numa piscina em Acapulco, no México, quando passavam férias em janeiro deste ano. Transferida para a Flórida, ela foi mantida conectada a um aparelho de respiração assistida até que pudesse os seus órgãos serem transplantados. O irmão sobreviveu. Conner disse que Abe tomou a decisão de se tornar doadora quando tinha 16 anos. O fato, repito, aconteceu aos 20. Saber que ele, Jack, está vivo por causa de Abe, disse o pai. Abe está vivo dentro dele, está viva, né, dentro dele.
É o coração dela que o mantém de pé, afirmou ele na TV CBS News. Ao todo foram mais de 4.000 quilômetros que ele percorreu de bicicleta, cruzando os Estados Unidos só para fazer isso. Mas principalmente para chamar a atenção, disse ele, das pessoas para a importância da doação de órgãos. O hospital fez com que esse encontro ocorresse exatamente no Dia dos Pais, porque estava próximo, então o hospital promoveu, fez com que o encontro ocorresse exatamente nesse dia. Na semana passada eu falei aqui sobre esse assunto. Falei também sobre um evento ocorrido em Apucarana, no norte do estado, que teve um tratamento técnico, digamos assim, de médicos, etc., e reunião de pessoas ligadas a vários segmentos religiosos, inclusive espírita. E falei também sobre uma cartilha que foi elaborada pela AD Paraná, que está disponível para download gratuito no nosso site, e também trata desse assunto. Eu encerro dizendo, né, os nossos razões dos fatos, que a razão do fato, que é o nome do nosso quadro, de contarmos essa história ocorrida nos Estados Unidos e de insistirmos nesse assunto, né, um pouquinho mais, é porque a doação realmente é uma das maiores e mais belas demonstrações de amor ao próximo. E um detalhe importante, não custa absolutamente nada. Então, informe-se, não tenha medo, não seja indiferente, seja doador, até porque esse corpo que todos nós temos, na verdade não nos pertence, é um empréstimo que nós pegamos com a natureza e a natureza vai tomar de volta um dia. Manifeste a sua vontade aos parentes, né? E a felicidade que você vai experimentar depois que desencarnar com esse ato e souber que fez tanto benefício que pôde estender a vida de alguém, ou pelo menos melhorar a qualidade da vida de alguém, simplesmente não tem preço o quanto é gratificante para a pessoa que toma essa iniciativa. Então, o nosso quadro de hoje fica nesse reprise, nesse reforço em relação à importância da doação de órgãos. Até mais. Tendo em vista que nós acabamos de aprender no tema livre, e de que Deus leva mais em conta a intenção na hora da prece e no momento de agir, eu quero enviar o meu abraço fraterno dessa semana hoje a todos os nossos telespectadores que já se decidiram a fazer aquilo que nós acabamos de falar no quadro anterior, da história contada nos Estados Unidos, ou seja, de que manifestaram aos seus parentes a intenção de serem doadores de órgãos para salvar outras vidas. Mas não apenas aquelas que vão ser doadores depois de desencarnar, mas também aqueles que podem doar em vida, em alguns casos em particular, como a doação de rins, de medula óssea preciosa, doação de medula e de sangue. E lembremos ainda que no caso de falecimento, quem doa não é somente o falecido, mas a família também, porque a ela cabe a palavra final nesses casos. Então, meu amigo, minha amiga, seja doador você mesmo, mas apoie e respeite a decisão favorável de seu familiar quando chegar a hora. Também incentive outras pessoas a tomar a mesma decisão. É muito importante, é caridade genuína, é demonstração de amor ao próximo. É plantio da boa sementeira que para a sua alma e que será amplamente recompensada por Deus pela sua intenção, pelo ato em si. Doadores de órgãos e incentivadores da doação, recebam aí o nosso abraço fraterno da semana, muita paz a todos. E até a próxima semana, quando nós teremos aqui um ilustre companheiro espírita, Carlos Augusto de São José, para uma entrevista especial. Boa semana a todos. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa.
episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail adepr@adepr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio. O jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho, como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.